Meus irmãos em Cristo Jesus, tudo bem? A paz do Senhor. Estamos ao vivo já com os irmãos. Eu tenho uma palavra de Deus para o coração de todos vocês, a palavra bíblica, que é certamente o manual de fé de todas as nossas vidas. E eu gostaria de, antes de entrar na mensagem que eu vou trazer ao coração de todos vocês, daqui a pouco eu vou cumprimentar todos vocês que estão aqui e talvez até, se possível, for responder algumas perguntas dos irmãos que quiserem ou desejarem perguntar algumas coisas a respeito daquilo que nós estivemos falando acerca da palavra de Deus e também de algum assunto acerca do momento em que nós estamos vivendo. Antes de qualquer coisa, eu gostaria que todos entendessem algo aqui muito particular e especial. Primeiro, os irmãos têm observado algumas postagens que eu fiz durante esses dias e eu de maneira alguma citei o nome de alguma pessoa, de algum líder ou de alguma autoridade que está sobre o nosso Brasil. Primeiramente, eu quero deixar muito claro, eu nunca, de forma alguma, fui contra o nosso presidente que está em Brasília. E eu aprendi biblicamente desde o início da minha fé que toda autoridade é constituída por Deus. As autoridades que são positivas e as autoridades que são negativas. E o que eu quis dizer acerca daquilo que eu estou postando para os irmãos nesses últimos dias é algo que está doendo muito forte no meu coração, está me incomodando. E eu lutei muito para poder falar acerca desse assunto, mas eu gostaria de falar. Primeiro, não há um culpado único em cerca dessa grande e terrível crise sanitária que nós estamos passando. O presidente não é o único culpado, os ministros não são os únicos culpados, os ministros do STF não são os únicos culpados, os governadores, prefeitos, não são os únicos culpados. Todos nós estamos envolvidos em um único problema e alguém precisa encontrar uma solução para resolver esse problema. Por isso eu quero dizer para os irmãos uma coisa muito especial e eu gostaria que vocês tomassem seu coração com carinho, como vocês me conhecem há tantos e tantos anos, são mais de 20 anos que eu prego o Evangelho, que vocês prestem muita atenção no que eu vou dizer para vocês. Nós estamos, infelizmente, sendo manipulados como massa para poder trazer o que é positivo e o que é negativo e influenciando outras pessoas. Eu sou um líder, sou um homem público, eu sou um pregador, eu sou seguido por muitas pessoas. Qualquer vídeo que eu poste, alguma coisa, isso aí gera um conteúdo e pessoas vão positivamente tomar para si ou vão negativamente tomar para si. O que eu preciso dizer para vocês é o seguinte: vai passar algum tempo, a história vai contar o que nós estamos vivendo agora. Meus filhos, meus netos, meus bisnetos, se Jesus não voltar. E eu não quero estar sendo generalizado no que a igreja vai se tornar responsável, porque nós estamos sendo responsáveis por um problema chamado negacionismo. Essa terrível doença levou amigos meus, levou pessoas que eu amo, e eu não posso acreditar e aceitar a ideia de que eu vou defender aquilo que um médico estudou a vida inteira para poder opinar, um cientista estudou a vida toda para poder descobrir uma solução para o problema sanitário, o que um profissional de saúde que está agora sofrendo, trabalhando em um hospital 24 horas, vivendo um caos, como se ele estivesse na zona onde está recebendo mísseis, metralhadoras, ele estará nos defendendo, que são os profissionais de saúde, entubando quem você ama, cuidando de quem você ama, carregando em maca, levando em cadeira de roda, pedindo a Deus para chegar ao oxigênio, aonde precisa chegar o oxigênio. Eu não posso ser responsável de fazer parte e permitir que essas milhares e milhares e milhares de vidas fiquem sobre a responsabilidade de uma igreja. Os evangélicos serão responsáveis, daqui a poucos anos, pelo negacionismo dessa terrível pandemia. Porque nós não podemos admitir que líderes, por exemplo, semana passada, líderes que eu admiro muito, eu não estou criticando ninguém, mas não se posta uma foto sem máscara. Não se diz que remédio precoce está resolvendo a pandemia, que não está resolvendo. Só tem um jeito de resolver essa pandemia: a vacina.
E se nós não nos posicionarmos para que essa vacina, de uma forma ou de outra, chegue ao Brasil, nós estamos sendo coniventes a essas milhares de mortes. Ontem eu cheguei a chorar, minha esposa é testemunha. Eu vi amigos, centenas de homens e mulheres de Deus postando a favor da ditadura e sem se preocupar que nós chegamos ao recorde de mortes diárias no Brasil. Eu não consigo entender isso. E agora estamos num momento que qualquer opinião, se você opina, eu não gostei disso, não gostei daquilo, você é a esquerda ou você é a direita. Não é hora de sabermos quem é a esquerda, quem é a direita, quem é centro. É hora de saber quem nós podemos salvar e quem nós não podemos salvar. Abre-se igreja? Amém, abre-se igreja. Há poucos dias alguém estava lutando muito para fazer a resolução para poder abrir as igrejas urgentemente. Só que no outro dia estava com Covid. E aí, se tivesse ido para o púlpito e não sabia que estava com Covid? E as pessoas que vão morrer? Eu sou responsável? Eu preciso entender, eu estou há 47 dias dentro da minha casa, sem agenda, sem ter uma receita de lugar nenhum, porque eu dependo das minhas agendas. É óbvio que eu também estou muito preocupado e desesperado, mas eu não posso ser contra a ciência, eu não posso ser contra as pessoas que estão tentando me ensinar a respeito daquilo que eu não entendo. Eu preciso acreditar em quem estudou, em quem lutou. E eu preciso que vocês me entendam muito com carinho, com muita educação. Vocês precisam tomar muito cuidado no que nós estamos fazendo. Porque muitas vezes vocês estão sendo manipulados para ir contra prefeito, para ir contra governador, para ir contra ministros, para ir contra o presidente, ou para ir a favor do presidente, ou para ir contra aquele, ou aquele, ou aquele. Não é hora de ir contra ninguém. É hora de pedirmos a Deus para que nos dê alguém que tome postura de dizer: vem aqui que eu vou resolver, eu vou decidir, eu vou tomar atitude, eu vou para cima. Não é hora de pegarmos e entrarmos em questões ideológicas, que não é o momento. O momento não é saber se a vacina vem da China, ou da Índia, ou da Inglaterra, ou dos Estados Unidos. O momento é saber de onde ela vem para nos salvar. E nós estamos brigando com aquilo que não é nosso, com aquilo que são questões que não não é nós que sabemos o que acontece nos bastidores. Lá são tomadas decisões que nós não temos nem noção. Só que alguém que está usufruindo de interesses manipula e você vai acreditando. Eu estou preocupado, porque daqui a poucos dias o que vai acontecer? Daqui a pouco vão fazer a igreja ir para as ruas, para ir para confronto físico, confronto armado, eu não sei. Só falta isso, porque hoje em dia você não pode mais falar nada na internet, você não pode mais... Ficou uma coisa tão pesada, você não pode ter uma opinião, que já veio uma enxurrada de pessoas dizendo que você é esquerda, você é direita, você... Gente, não é esquerda, não é direita, é vidas, é a igreja. Nós fomos chamados para cuidar da igreja. Nós estamos gerando um ódio dentro de nós. Como que alguém que de repente é homossexual vai ter coragem de entrar numa igreja? Se vocês destilam ódio, o veneno desce da boca. Como que alguém dessa pessoa vai ouvir o evangelho? Ela já vai fechar o coração para o evangelho e nunca vai aceitar Jesus. Como se alguém então é da esquerda, ela não pode ir para a igreja ouvir o evangelho de Jesus? O que uma ideologia política tem a ver com o cristianismo? A igreja lutou a vida toda contra a intolerância e nós estamos ficando intolerantes. Nós temos que ser muito conscientes de uma coisa. Deus colocou o presidente Jair Bolsonaro em Brasília. Amém? Colocou. Mas ele não é perfeito. Como os outros presidentes anteriores não são perfeitos. Eu não queria estar no lugar dele e ter que tomar decisões. Mas eu não posso mais aceitar a ideia de eu, evangélico, ser negacionista sobre essa terrível pandemia, essa terrível doença. Chega. Eu perdi amigos, eu perdi irmãos. Há pastores amigos meus que perderam o sonoplasta da igreja, a esposa do sonoplasta, perderam pessoas que fazem parte da diretoria de igrejas, há líderes que eu conhecia. A convenção da Assembleia de Deus no estado do Mato Grosso foi dissipada. O saudoso pastor Sebastião, seus 2 filhos. E eu vou continuar dizendo que é a esquerda, a culpa é da esquerda, a culpa é da direita. Jesus do céu, pelo amor de Deus, nós precisamos entender uma coisa do coração de todos nós.
É hora de igreja ser igreja novamente. Qual o papel da igreja? O papel da igreja não é dizer que o presidente está certo, o presidente está errado, os deputados estão certos, deputados... Não é hora de ficarmos preocupados com quem falou mal de STF ou a favor de STF, quem absolveu pena, quem não absolveu, quem é a favor disso. Não é hora disso. É hora da igreja ser igreja, estar na frente dos hospitais orando, estar intercedendo pelos seus líderes, é não abandonar seus pastores, continuar dizimando, continuar ofertando, mas mesmo que você não possa ir do seu templo, mas continue ajudando a sua igreja. Essa pandemia vai passar. Seu pastor está sofrendo, sua igreja está sofrendo, mas é um momento. Houve um momento em Israel que eles ficaram centenas de anos, se não posso dizer, 400 anos sem Deus falar com a terra, mas e nos cativeiros? Milhares de anos sem ter um templo, sem ter nem o seu país. Ficaram no Egito. Deus os leva para o deserto. Depois o templo é destruído. Tem horas que eles não tinham mais culto, mas eles continuavam servindo a Deus, independente de ter uma igreja ou ter um culto. Só que eles continuavam servindo a Deus. Agora ficou uma coisa tão pesada, tão terrível, que a gente não pode mais... Você não pode ter uma opinião. Essa semana, só porque eu disse que precisamos de vacina, eu já sou esquerda, sou não sei o quê. Jesus do céu. Jesus. Eleição é o ano que vem. É o ano que vem. E se a pandemia nos tomar e eu estiver morto, você estiver morto, alguma coisa dessa briga vai adiantar? Nós precisamos orar pelo presidente da República. Precisamos orar pelo seu pastor, pelo seu líder, para que Deus abra a sua mente, seu entendimento, porque nós estamos sendo massa de manobra. Estão colocando uma polarização na mente da igreja, estão nos fazendo como robôs sendo usados para ir para confronto, para briga, para ficar na internet o dia inteiro, brigando e lutando por uma causa que é para outra fase, não é para agora. Agora é quem está morrendo e quem está vivendo. Quem está indo para o cemitério, quem está indo para a UTI, quem está sendo entubado, quem está saindo da intubação, quem vai ser vacinado e quem não vai ser vacinado. Essa é a hora. Não é a hora de dizer que esse remédio ajuda se a ciência diz que não ajuda. Não é a hora de dizer que o seu governador está errado, se o seu governador não sabe nem que atitude tomar no meio do caos que ele está vivendo. Não é hora de dizer se o seu prefeito está certo ou está errado. É orar por ele para que Deus dê para ele o discernimento de tomar a decisão correta. Não é hora de dizer para A ou para B ou para C se quem está certo e quem está errado. Ninguém sabe como lidar com essa terrível pandemia. Só que a ciência ensinou. Máscara, distanciamento social. Eu sei que tem milhares de pessoas que estão passando fome porque não podem trabalhar. Mas e se trabalhar e morrer? Vai fazer o quê? Há uma outra forma de arrumar uma solução. Por que então você, em vez de ficar o dia inteiro na internet reclamando, você não pega o que você tem de sobrando e vai dividir com quem não tem? Por que eu estou falando isso? Porque eu fiz e faço. Eu não sou perfeito, eu sou um homem, já passei dificuldades na minha vida, já errei muito, tenho muitos defeitos e problemas, como todos nós. Mas eu sou um pai, eu sou um filho. Se a minha mãe, meu pai, graças a Deus, se vacinou. Mas as mesmas pessoas que ficam usando vocês para dizer que a vacina é da China, se vacinaram. As mesmas pessoas que ficam dizendo que esquerda é isso, esquerda é aquilo, você usa o celular, o teu celular que você está me ouvindo agora é da China. Teu chinelo é da China. A roupa que você está usando é da China. A geladeira da tua casa tem no motor dele tem alguma coisa que veio da China. E você fica com essa luta que não é uma luta maluca, que injetaram em vocês. Aonde que o Brasil algum dia teve essa questão de atrito, dificuldade de entender as coisas? Nós nunca fomos dessa forma. Nós nunca fomos agressivos como estamos sendo. Nós nunca fomos manipulados como estamos sendo manipulados. E os interesses de quem está participando da manipulação? Vocês já pararam para pensar? Quem está usufruindo do que está acontecendo e usando vocês? Chega, é hora de vocês pensarem o seguinte: eu oro pelo meu presidente, peço a Deus para Deus dar sabedoria, oro pelo Brasil, peço a Deus para Deus ajudar, oro pelo meu governador, oro pelo meu prefeito, porque a minha Bíblia diz que toda autoridade é constituída por Deus. Se Deus colocou lá uma autoridade ruim,
é porque Deus queria que esse estado, essa cidade ou determinada nação fosse julgada. Se Deus colocou alguém que é abençoado por Deus e o sistema quer tirar essa pessoa, então nós temos que tentar fazer de tudo para poder pedir para Deus ajudar quem está na liderança de determinada situação, de um país e de um sistema. Eu vou deixar muito bem claro. Eu não tenho ideologia de esquerda e nunca tive. Eu não tenho ideologia de extrema direita e nunca tive. Um raciocínio de direita é diferente de uma extrema direita. Direita é você ser conservador, você acreditar na sua pátria, você defender os princípios cristãos, mas você não precisa de forma alguma ir para um confronto e para uma dificuldade que não é nosso. Pessoas estão morrendo, nós estamos indo em dificuldade e nós não precisamos disso. Eu quero só deixar muito bem claro para vocês. Eu estou orando pelo nosso Brasil, estou orando pelo presidente Jair Bolsonaro, estou orando pelos deputados, estou orando pelos senadores, estou pedindo a Deus para trazer uma solução para esse país e muito mais do que isso, pelos milhares e centenas de milhares de profissionais de saúde que estão aí lutando para nos ajudar e encontrar uma solução de trazer menos sofrimento a todas as milhares de pessoas que hoje estão enterrando seus queridos amigos, seus queridos familiares, tios, filhos, pais, irmãos, irmãs, e não podem nem sequer ter um velório. E eu quero agora trazer uma palavra de Deus que é uma revelação para o seu coração e é muito importante. Amém? E uma coisa é você ter, se você tem uma opinião um pouquinho diferente de alguém, os comentários já se tornam pessoais, os comentários já se tornam de agressão, de ódio, pensa que é isso, que é aquilo. Gente, pelo amor de Deus, eu sou cristão, eu não posso como cristão, não sentir a dor de famílias que estão chorando todo dia. Eu não posso como cristão, não sofrer vendo lágrimas, pessoas morrendo em fila de UTI. Eu não posso como cristão ser assim. E não é por isso que eu sou esquerda, eu sou de direita, pelo amor de Jesus Cristo. Pelo amor de Deus. Chega, não é hora para isso. Não é hora para isso. É hora para outra coisa. E eu gostaria de trazer uma palavra de Deus para a sua vida, e ela é muito importante. E eu tenho certeza que ela vai falar muito ao seu coração. Amém? Desculpe me falar tudo isso que eu falei, mas eu senti no coração de falar para os irmãos. Senti no coração de abrir. E eu já tenho uma idade, estou com 46 anos de idade, prego há 22 anos. Eu já estou numa idade que eu já não preciso me preocupar com agressões, internet, porque hoje em dia o que tem é isso. Você não pode ter uma opinião que todo mundo já te agride, já te... dificuldade. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Amém? Preste muita atenção. Meus irmãos, hoje é sexta-feira que nós cristãos no mundo todo celebramos a Santa Ceia. Nós celebramos a Sexta-feira Santa, que é o momento mais terrível no sentido daquilo que nós percebemos de tortura, de sofrimento, porque Isaías capítulo 53 diz que hoje ele foi moído por nossas transgressões. Só que na sexta-feira, lá no Calvário, acontece algo muito mais forte, muito mais espiritual do que a gente possa imaginar. E eu vou trazer uma reflexão aqui muito importante. Só que antes de continuar, eu só posso dizer aqui, ó. A irmã, por exemplo, eu estou acabando de falar da Bíblia, ela está falando, cristão de esquerda não dá. Mas ele não precisa ser de esquerda para não ser cristão. Só que com esse ódio que nós estamos destilando, ele nunca vai ouvir o evangelho para pensar que ele está errado e se tornar uma pessoa que não acredite na ideologia da esquerda. Se nós continuarmos com esse ódio, nós vamos afastar as pessoas que precisam ouvir o evangelho de Jesus. A maneira que a gente fala, essa forma que a gente está postando as coisas, esse ódio, esse veneno, isso não é nós, gente. Nunca foi a igreja. A igreja é pacífica. Jesus sentou muitas vezes e ele colocou um saduceu de um lado e um fariseu do outro, que pensavam totalmente diferente. Mas ele trouxe amor para os fariseus e amor para os saduceus, essênios, zelotes, herodianos.
Ele recebia tudo e todos, pecadores, publicanos, samaritanos. Quem somos nós, igreja, para dizer ele não pode, ela não pode, ele não merece? Chega, nós somos evangelho, igreja. Eu não tenho direito de dizer a alguém o que ela tem que ser, viver ou entender. Eu tenho que falar o que Jesus falava. E se essa pessoa acreditar naquilo que Jesus nos ensinou, essa pessoa então vai mudar de vida. Mas eu não posso impor isso com o meu ódio, com a minha agressividade, com as minhas postagens. Eu preciso ter amor. E eu não estou entendendo que nós estamos perdendo esse amor para nos tornarmos ideológicos, de esquerda ou de direita. Então eu vou continuar com a palavra que é a mais verdade. Aos pés da cruz, naquele dia, estavam muitas e muitas pessoas que participaram da vida de Jesus. Aos pés da cruz, naquele dia, estavam pessoas que receberam milagres de Jesus, foram encontradas por Jesus, mudaram de vida por causa de Jesus. E há duas pessoas importantes que estavam aos pés da cruz, que são citadas no Evangelho de Lucas, que me faz pensar muitas e muitas vezes, eu fico pensando o que passou na mente desses dois. A Bíblia diz que os dois estavam descendo no caminho de Emaús, no domingo bem cedo, decepcionados, e um conversava com o outro. Nós depositamos toda a esperança nele, acreditamos nele, confiamos nele, saímos de Emaús e andamos com ele durante esses anos de ministério de Jesus, deixamos nossa casa, nossa família, pegamos o que a gente tinha e depositamos aos pés de Jesus, acreditávamos que fosse ele que ia resolver o problema de Israel, ia remir a nação de Israel. Ou seja, depositaram tudo o que tinham no homem Jesus. À direita de Jesus havia um ladrão, à esquerda de Jesus havia outro ladrão. Até na hora da morte, os dois estavam discutindo, porque o ladrão da direita e o ladrão da esquerda precisavam estar sempre. Um dependia do outro. E os que estavam esperando alguma coisa, esperavam no homem Jesus. E o homem Jesus está sangrando, morto no Calvário, e a decepção é tamanha que eles estão descendo para Emaús, derrotados, vencidos, desacreditados, pensando que tudo havia terminado. Mas o homem Jesus é também o Senhor Jesus, é o Deus Jesus, e esse Jesus ressuscitou do Calvário. E quando eles pensaram que toda a esperança estava naquele que estava dilacerado no Calvário, esse Jesus aparece em corpo ressurreto e pergunta: que palavras são estas que conversais pelo caminho, e por que estáis tristes? E quando eles entram na casa, parte o pão, tem comunhão, porque às vezes a gente quer comunhão fora, e às vezes a comunhão está dentro de casa. E é dentro de casa que às vezes você vai encontrar a voz de Jesus e o milagre de Jesus. Às vezes a gente não entende, mas Jesus nos colocou dentro da casa, para que você possa ouvir a voz dele e saber que o milagre está para acontecer. E quando eles ouviram a voz de Jesus, os olhos deles abriram. E eles falaram: não era este que nós ouvíamos pelo caminho, nosso coração ardia com suas palavras? Só que às vezes eles estavam com tanta informação negativa no ouvido deles, que eles não conseguiam mais ouvir o Jesus da cruz do meio. E eles estavam no meio da multidão, vendo tudo, mas não acreditavam mais que Jesus ia ressuscitar dos mortos. Mas esse Jesus ressuscitou. E eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Hoje é sexta-feira, o dia triste do cristianismo, mas o domingo está chegando. O Brasil está vivendo a sexta-feira durante um ano, mas eu quero chamar você para orarmos pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, orarmos pelos deputados, orarmos pelo meu amigo pastor Marco Feliciano, que eu falei com ele agora há pouco, orarmos pelas autoridades. Ore pela sua cidade, pelo seu prefeito, pelo seu governador. Se você concorda ou não concorda, ore. Ele é autoridade na sua cidade. E ele é humano. Talvez ele erre em uma coisa, acerte em outra, mas nós temos que orar pelos que estão tentando resolver o nosso problema. E eu quero, como igreja, lhe pedir a entender uma coisa. O Jesus da cruz do meio é o único que ressuscitou. O da esquerda e o da direita foram restos mortais, mas o Jesus da cruz do meio está vivo. Oh, aleluia! Ele está vivo. E esse Jesus vai visitar a sua família nessa UTI, vai visitar o seu estado, vai visitar a sua cidade, vai visitar
Brasília, vai visitar o presidente, vai visitar o ministro da Saúde, vai visitar o Senado, vai visitar a Câmara, vai visitar o STF, vai visitar os médicos, os enfermeiros, os cientistas, vai visitar os fornecedores de vacina, e eu profetizo que algo muito especial vai trazer Deus para este Brasil. Eu quero lhe pedir que você ore, abençoe e creia que o milagre de Deus vai acontecer. E eu pouco me importo com comentários como as pessoas que aí estão, agressivas, magoadas, Saiu todo mundo rejeitadas, frustradas. São pessoas que estão sem amor próprio, até que o pai dele esteja num caixão, a mãe dele esteja num caixão, o irmão esteja num caixão, aí talvez comece a acordar. E eu não desejo isso. Mas eu desejo que antes de que aconteça um mal para alguém, Deus possa trazer e soprar essa pandemia do mundo. Porque Jesus profetizou, Mateus capítulo 24, haveria pestes, dor, sofrimento, nação contra nação, reino contra reino. Mas Jesus nunca disse a igreja contra este, a igreja contra aquela. Não, a igreja disse, Jesus disse, esta igreja não é contra carne nem sangue. Porque não importa quem é ou quem não é, vocês vão trazer o meu amor para essa humanidade. A igreja é contra as hostes infernais que estão nas regiões celestiais. O nosso problema é que nós estamos esquecendo que a nossa luta é espiritual. E nós estamos politizando uma luta que é espiritual. E eu convoco quem realmente é cristão, quem realmente serve a Deus, quem realmente conhece ao Senhor, para tomar atitude e começar a entender que nós, igreja, precisamos acreditar e orar e pedir a Deus para mudar a história desse Brasil. Deus abençoe a todos. Deus abençoe o Brasil. Deus abençoe seu estado. Deus abençoe a sua cidade. Um beijo do coração. Assista. Depois que você passar a euforia, assistir inteiro o contexto, você vai mudar de opinião. Amo vocês todos. Deus abençoe. Muito obrigado por tudo. Fique na paz do Senhor. Encerra para mim, amor, que eu não sei.